estão virando pó em todo mundo. A igreja recupera o drogado, a igreja recupera a prostituta, a igreja recupera o cachaceiro, a igreja recupera o bandido, a igreja recebe os perdidos e rejeitados lá de fora e os ressocializa de volta para a sociedade para fazer obras valorosas e de valor. A igreja tem crescido a todo instante, milhões e milhões de pessoas têm sido transformadas, com um caráter transformado, com uma vida transformada, que poderiam estar lá fora estuprando, matando, roubando, mentindo, traficando, fazendo todo tipo de maledicência que este mundo também faz no baile funk, em toda espécie de impureza, mas está aqui dentro, firme e pujante, cumprindo a palavra de Jesus Cristo, que ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. A igreja está de pé, meu querido. Já são mais de 100 anos só no Brasil e a igreja permanece de pé, a igreja permanece pregando, a igreja permanece cantando, a igreja permanece dizendo: Maranata, ora vem, chegou Jesus. A igreja continua dizendo que este mundo não presta, que o céu é liberdade, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e prometeu voltar para nos levar, e para onde ele estiver, nós também estejamos para sempre. Aleluia! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quantas qualidades que nós temos aqui dentro, e ele nos mostra todas. E veio a memória quando Faraó teve os seus sonhos e ficou perturbado. Somente um homem poderia revelar os seus sonhos. Esse homem estava cheio do Espírito Santo, dentro de uma prisão, mas estava cheio do Espírito Santo, e o nome dele era José. Eu me lembro quando Nabucodonosor estava perturbado em seu espírito e precisava de um homem que revelasse os seus sonhos, e apenas um homem cheio do Espírito Santo tinha o poder de fazer, e o seu nome era Daniel. Eu me lembro quando um homem chamado Saul, cheio do espírito de maldade, de vingança em teu coração, estava atormentado por espíritos de demônio, e nada poderia libertá-lo daquela opressão, mas um homem do pasto pequenino e rejeitado, até mesmo pelos da sua casa, foi chamado e começou a dedilhar a tua harpa e entoar louvores a Deus, e o espírito de Satanás deve sair, porque quando ele chega em uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo, ele tem que bater em retirada, porque Deus é glorificado em qualquer circunstância. Nestes últimos séculos, o Espírito Santo tem revelado sonhos, tem repreendido enfermidades, tem expulsado demônios. A igreja tem triunfado fortemente, porque ela tem o Espírito Santo de Deus, ela tem a espada que é a palavra de Deus, e está caminhando a passos largos para os céus. Hoje é um pouco de missões. E a gente tem na igreja este trabalho com muito afinco, que é destinar a ir, porque o Senhor nos orientou no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ainda no versículo número 16, diz a gente, e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e
todos os que nele creem, se converterem, serão salvos. A nossa ideia é que esta mensagem ainda tem que ser destinada lá para fora. Mas o Senhor está nos revelando na sua última carta, dizendo para nós: talvez nós estejamos concentrando esforço demais em um lugar aonde não é a fonte do problema. Sabe quando você tem uma enfermidade e se automedica, toma um remédio por conta própria? Podemos estar cometendo esse erro. Quando se fala de missões, pensamos na África. Quando se fala de missões, pensamos na China, pensamos na Coreia do Norte. E o Senhor está aqui nesta noite dizendo para nós: é tempo de voltarmos a prestar atenção na igreja. É tempo de olharmos para a cadeira do lado. É tempo de olharmos para os nossos públicos. É tempo de olharmos não só para as pessoas que vêm, mas para as cadeiras que estão vazias e as pessoas que não vieram. Por quê? Porque a igreja tem muita qualidade. A igreja tem poder do Espírito Santo. A igreja ainda tem a verdade. A igreja ainda tem a vida. A igreja ainda conhece e aponta o caminho. Mas a igreja também tem defeitos. Nós somos habilidosos em olhar para a pessoa que está de ministério na rua e dizer: olha lá, a irmã Isabel está perdida e está indo para o inferno. Mas o nosso irmão nesta noite arrebentou meu coração com a mensagem que o Senhor trouxe da parte do meu querido presbítero. Quantos Naamãs não temos aqui dentro? Vamos na guerra, vamos no serviço, faz parte do exército. Como disse a nossa irmã na mensagem dela, está fardado. Está com a farda, está de terno e gravata, está de saia comprida, mas está doente e está escondendo. Está escondendo, sabe por quê? Porque muitas das vezes não conhece alguém que tem remédio. Precisa de abraço, mas está mais próximo que leva um soco. Precisa de atenção, mas está recebendo calúnias. Precisa de amor, mas está recebendo versículos religiosos que não curam ninguém. Pedro andava com Jesus e Jesus prega um sermão muito duro, e é necessário que se pegue duro, porque o pecado continua sendo mal e leva para o inferno. Quantas pessoas não estão dentro da igreja? Ergue o pé, canta aqui, prega aqui, e vai se construir lá fora, trair seus maridos, suas esposas, e o Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu estou te vendo, eu estou te assistindo. É tempo de se arrepender. Aleluia, Jesus. Mas nós observamos filho pródigo voltando para casa. E como ele foi recebido pelo pai. O pai. Eu estava sentado hoje pela manhã, sentado lá, e eu meditando sobre a graça, porque como ele estava no congresso, eu ouvi um louvor. Eu gosto da natureza, eu lembro da criação de Deus, e aquele louvor rasgando a minha alma, mostrando os meus defeitos, mostrando as minhas fraquezas, mostrando a minha frieza, mostrando a minha negligência. E eu perguntei para a minha alma ao Senhor:
tamanho que é esta graça, Deus? Que tamanho que é esse amor que o Senhor tem por nós? Que tamanho que é esta graça que ainda não me mataste, que ainda não me destruíste? Eu vejo aquele pai correndo ao encontro do filho, pulando no seu pescoço e dizendo: eu sei que você tem defeitos, eu sei que você foi no mais nível baixo, você não só se lambuzou na lã dos porcos, você comeu a comida dos porcos, você foi no nível mais profundo. Meu filho, eu sei que você é cheio de falhas, mas o meu amor é maior, a minha graça é maior. Meu filho, a minha justiça e a minha lei te mostram os seus defeitos, mas o meu amor e a minha graça te limpam e te saram pelo sangue de meu Filho amado Jesus Cristo. Basta você voltar para casa, basta você voltar para o lugar certo e se humilhar, que os céus ainda estão abertos para te abraçar, para te beijar, para te dar roupa nova, sandália nova, aliança nova, porque nesta casa, ainda que alguns irmãos achem que você tem que ser escravo, o Pai só te vê de um jeito: é filho, é filha, é filho, é filha, e o céu quer te abraçar. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Esta é a última carta de Jesus, e ela foi escrita para nós, para que nós não tenhamos uma visão religiosa de Deus. Ele é a verdade, pastor. É Ele que está falando para nós. Eu conheço tudo de você. Eu sei que você fala bem. Eu sei que a tua fé é forte. Eu sei que você odeia os falsos profetas. Eu sei que você odeia a prostituição. Eu sei que você odeia o pecado. Mas você tem fraquezas que precisam ser resolvidas. Quando ele vai escrever, ele não vai escrever dizendo: olha, está tudo errado, está tudo perdido. Ele não vai olhar e vai dizer: está condenada, está morta, não é filho, não conheço você, a roupa não é adequada, o cabelo não é adequado. Não, ele está olhando e está dizendo: tem algumas poucas coisas em você que precisam ser mudadas. Deixa eu te dizer uma coisa: cuidado na mão. Se você é bom de oração, se você é bom de pregação, se você é bom de cantor, se você é bom de líder, mas por baixo você está doente e não reconhece que está doente, você pode estar perdendo seu tempo aqui na casa de Deus. Talvez você faz tudo certo, mas tem umas pequenas coisas que você julga, mas que em outras você fracassa. Cuidado na mão, porque às vezes o cisco do olho do seu irmão está menor do que a árvore que está dentro do seu. Cuidado na mão com esta arrogância, com esta religiosidade, com esta prepotência. É tempo de humildade.
resposta de Jesus foi: olha, pecado é pecado. Se quiser ir embora também pode ir. Mensagem forte e poderosa. Aí Pedro vai responder para Jesus. Você sabia que Pedro naquela época não estava convertido? Você sabia que nenhum dos 12 apóstolos era convertido? Estava sendo preparado. No capítulo 20 de João, o Senhor vai falar para Pedro: quando você converter, meu querido, converte também com os irmãos. Porque eles estavam andando comigo, mas ainda não se converteram. Pedro vai olhar para Jesus e dizer: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É forte essa frase, mas é mais forte ainda a reação de Jesus. Ele está vendo um Pedro que vai negar ele depois. Ele está vendo um Pedro que empresta a boca para Satanás e ao mesmo tempo canta a Deus e profere profecias e revelações do céu. Homem duplo. Mas ele, em silêncio, pega na mão de Pedro ferido, sem ainda conhecer o amor de Jesus Cristo por completo, sem ainda se converter por completo, sabe de todos os seus defeitos e do que ele ainda iria fazer, mas continua caminhando, Pedro. A caminhada é longa, Pedro. Vamos marchar, Pedro. Eu vou te ajudar, Pedro. Pedro nega Jesus. Jesus é morto, crucificado, ressuscitado. Quando ele vai ter o primeiro encontro, ele quer encontrar quem? Ele quer falar com Pedro. Quando ele vai chegar na Pedro, ele não vai falar: Pedro, você me negou. Pedro, você me traiu. Pedro, você me deixou. A pergunta de Jesus é: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas. Qual é a mensagem, pregador? Tem gente aqui que precisa ser curado, e é você que tem que pegar na mão dele e dizer: eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu não vou te deixar para trás. Tem gente nessas cadeiras que está precisando de abraço, que está precisando de mensagem. O meu pastor me manda menor. Eu falo com a minha esposa preta: eu dou graças a Deus pelo meu pastor. Ele tem paciência comigo, ele tem paciência com as minhas fraquezas. Eu vim de outra igreja, o costume da minha igreja era diferente, eu ainda não me adaptei por completo, mas o meu pastor é misericordioso, ele me ama. Toda sexta-feira, a primeira mensagem que eu recebo, e a única mensagem de amor, é do meu pastor. E a mensagem que ele manda: evangelista Paulo Matos, está tudo bem contigo e com a tua casa? Você não sabe o quanto aquilo me fortalece. Tem semana que a gente quer parar, tem semana que a gente quer desistir, mas quando você recebe uma mensagem perguntando como é que está você, meu filho, o teu final de semana seja maravilhoso, meu irmão, minha irmã, aquilo renova a minha alma. Sabe por quê? Porque alguém olhou para mim dizendo: para onde eu vou, pastor? É lá que é o caminho de vida eterna. Ele está olhando para mim e está vendo os meus defeitos, está vendo as minhas fraquezas, mas não me expõe, não me coloca em situação desfavorável.